Irmãos, então nós viemos adorar o nosso Deus, viemos glorificar o Senhor nesta noite, vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. O Espírito de Deus sempre fala conosco, sempre fala com aqueles que estão com o coração aberto, que está com o coração pronto para receber a palavra do Senhor, e nesta noite não será diferente, né? Deus tem algo para falar conosco, algo muito interessante, muito bom, uma direção muito boa que Deus quer dar para nós, porque Deus, irmãos, ama o povo dele. Deus está vendo todas as coisas que acontecem conosco, todas as coisas que acontecem aqui nessa terra, Deus enxerga, mesmo não sendo servo dele, ele vê todas as coisas, não é? Então, aqueles que é servo do Senhor, Deus quer dar a direção, para que a gente consiga as vitórias nessa terra. Deus quer entregar o de melhor para nós. A Bíblia mesmo diz, se eu quiser, não é? Eu vou comer o bem dessa terra. Eu preciso querer e ouvir o Senhor para comer o bem desta terra. Deus quer entregar o melhor para mim, quer entregar o melhor para você, e Ele está vendo, irmãos, muitas coisas acontecendo aqui na terra, muitos soldados do exército dele caídos, não é? Destruído, derrotado. Como pode, irmãos? Como pode soldado do exército do Senhor derrotado, caído, não é? Então ele está olhando, ele está vendo todas as coisas acontecendo aqui com os soldados dele, do exército dele, e vê eles derrotados. E ele quer, irmãos, que a gente seja vitorioso, porque o exército do Senhor é vitorioso. No passado o exército do Senhor não perdia a batalha, não é? Aonde Josué entrava com o exército, eles eram vitoriosos. Independente de qualquer coisa, irmãos, de qualquer tamanho de exército, aonde o exército de Deus estava, a vitória estava lá. Amém? Então, Deus quer continuar fazendo na nossa vida o que Ele fazia na vida do povo que adorava Ele no passado. Nós não acreditamos no nosso Deus, irmão? Você não acredita que você serve um Deus poderoso? O mesmo Deus que a Bíblia diz que abriu lá o Mar Vermelho? Nós não acreditamos que nós servimos o mesmo Deus que livrou Daniel lá daqueles leões, irmãos? Você não crê nisso? Eu creio, irmãos, eu creio. E a palavra do Senhor diz que aquele que crê, verás a glória dele. Assim diz a palavra, irmãos. E muitas vezes o soldado do exército do Senhor está sendo derrotado, não é? E hoje, irmãos, Deus quer falar conosco para a gente mudar essa história. Talvez no ano de 2021, que está quase terminando, né? Ainda tem umas fagulhas ainda para a gente conseguir vitórias no ano de 2021. Tem ainda umas fagulhinhas aí, não tem? Está quase chegando já, irmão, o final do ano. Então, talvez este ano, você como soldado do exército do Senhor, foi derrotado em muitas batalhas. Em muitas guerras que você entrou, que você participou, muitos problemas, muitas situações adversas, você foi derrotado, que talvez não era para ser derrotado, não é? Não era para ser derrotado, talvez era para você ser vitorioso, talvez da maioria das guerras que você entrou, mas você foi derrotado, eu fui derrotado. Então, irmãos, Deus quer mostrar para nós como ser vitorioso no ano de 2022. Como a gente conseguir as vitórias que talvez não conseguimos no ano de 2021. Então Ele vai mostrar para nós hoje. Deus colocou no meu coração para trazer esta palavra, porque é através disso aqui que nós vamos comentar que a gente perdeu vitórias em 2021, perdemos guerra em 2021, e se a gente não abrir o olho, irmão, se a gente não mudar a nossa postura, em 2022 nós vamos continuar perdendo as guerras, continuar perdendo, continuar sendo soldados derrotados do exército do Senhor, irmão. Isso não pode acontecer. Como que as pessoas, as nações, vamos falar assim, né, irmão? Como que as outras nações vão olhar para a nação de Israel e vai olhar assim e vai falar: nossa, eu queria fazer parte desta nação. Irmão, nós somos do povo de Deus. Nós somos a Israel de Deus aqui nessa terra, ou não somos? Não é isso, irmão? Então, nós fazemos parte
Os que estão lá fora, vamos dizer assim, é uma outra nação. Como que as outras nações, nossos parentes que não servem o Senhor, nossos amigos que não servem o Senhor, são outras nações, por enquanto. Como que eles vão olhar para nós que fazemos parte do exército do Senhor e ver derrota? Eles não vão querer participar deste exército, irmão. Por isso Deus quer mostrar para nós como ficarmos de pé em 2022. Não é? Em 2021 talvez nós ficamos lá caídos, a maioria das guerras só apanhando. Isso não é o que Deus tem para nós. Não é o que Deus tem. Você pode ler a Bíblia para você ver, se você vê aqui as histórias das pessoas que serviram a Deus, Josué, Moisés, Abraão, Isaac, vamos falar das pessoas do passado, né? Todas elas, você não vê derrota na vida daquelas pessoas, as pessoas lá destruídas, sempre Deus com eles ali, irmãos, passando os problemas e Deus com eles ali, ó, não é? Mas por que será? Por que será que aquelas pessoas recebiam de Deus aquilo que acontecia na vida deles? Por que será, irmão? Será que nós podemos receber também o mesmo que eles recebiam? A resposta que eu tenho para você é sim. A resposta que eu tenho para você é sim. Se alegra, porque você também pode receber o que Abraão recebeu, o que Moisés recebia, você também pode receber na tua vida, eu também posso receber, amém? Por isso que nós vamos comentar aqui, através disso. Então, presta atenção, hoje nós vamos comentar sobre escolhas. Aí você vai colocando aí na sua mente, vai falando, o Espírito Santo vai falando no teu coração, como que estão as tuas escolhas nesta terra? Como que estão as escolhas? Você está escolhendo o quê? Na hora que, porque irmãos, a nossa vida toda aqui, nossa caminhada toda na terra é feita de escolhas, irmão. Não é? Você tem oportunidades todos os dias, todas as horas, desde quando você levanta, quando você acorda, levanta, sai da tua casa, quando você chega e deita, você tem oportunidades para fazer escolhas, amém? Por que Abraão recebeu o que ele recebeu de Deus? Porque ele fez escolhas bem feitas, não é? Ele escolheu ouvir a Deus, quando Deus falou, sai aí do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele saiu, os parentes deles eram abastados, eles não eram pobres, eles tinham bens, não é? E ele escolheu dar ouvidos a Deus. Irmão, se Abraão resolveu dar ouvidos a Deus, nós sabemos a história de Abraão, como Abraão terminou, né? Sempre dando ouvido a Deus. Olha, vê a história de Abraão, leia sobre Abraão para você ver como terminou a vida de Abraão, né? Hoje eu separei, irmãos, duas pessoas. Nós poderíamos falar de um monte aqui, ó. Nós comentamos sobre Abraão aqui, ó, mas poderíamos falar de muitas pessoas que fizeram escolhas boas e escolhas ruins, né? Então, Deus quer hoje, irmãos, trazer para nós um alerta, para você olhar, prestar atenção. Peraí, que escolhas eu estou fazendo nesta terra? Porque, peraí, se eu estou recebendo, eu não estou conseguindo vitória, pastor. Eu não estou conseguindo, eu estou indo na igreja, mas não estou conseguindo vitória. Mas peraí, quais são as escolhas que você está fazendo? Escolhas de honrar a Deus ou não? Porque depende das escolhas que nós fazemos, é o que nós recebemos, irmãos. Você tem a opção. Você tem a opção de escolher, depois tem a atitude para fazer. É duas coisas diferentes, tá? Você pode escolher, mas não fazer. A pessoa escolhe, nossa, eu vou fazer isso para Deus, mas não faz, não é? Agora você pode escolher e fazer, que é o certo,
Tem uma passagem nos evangelhos que fala, irmãos, que tem 2 filhos que o pai pediu para ir trabalhar na roça, na fazenda, não é? Nos campos. Um disse para o pai: pode deixar, pai, eu vou trabalhar onde o senhor mandou, pode deixar que eu vou. E não foi. O outro ficou bravo: eu não vou não, não vou não, pai, não vou. Mas foi. Quem foi que obedeceu o pai? Quem fez a vontade do pai? Aquele que ficou bravo, mas foi, não é? Aquele que escolheu ir, mas não foi, a escolha que ele fez não adiantou de nada. Muitas vezes eu estou fazendo isso que esse jovem fez, não é? Eu escolho fazer a vontade de Deus, mas não tenho atitude de fazer, e é por isso que as vitórias não chegam na minha mão, é por isso que as vitórias não chegam na tua mão. Então olha bem, hoje eu vou comentar em cima deste assunto, irmão. Presta atenção que é muito importante você prestar atenção para você começar a fazer escolhas certas na tua vida, porque as opções, as oportunidades vai aparecer todos os momentos. Depende de mim e de você fazer a escolha certa e receber as vitórias ou não. Então olha bem, vou falar de 2 pessoas. A primeira delas eu quero comentar sobre uma pessoa chamada Caleb. Conhece Caleb, irmão? Aquele que estava junto de Josué na hora que foram visitar as terras, mandados por Moisés, junto com mais 10 pessoas. Então, Caleb, um deles. Então olha bem, Caleb foi um dos que fez a escolha certa perante uma situação adversa, onde os olhos humanos não viam condições de vitória. Ele escolheu acreditar em Deus e em sua palavra. Ele tinha a opção de escolher duvidar da promessa de Deus, como os outros, mas a fé dele o dirigiu. Então, presta atenção numa coisa, nós vamos ler agora mesmo. Caleb foi um deles, irmão. Caleb era uma pessoa que acreditava em Deus. Ele foi mandado junto com Josué como espia para espiar a terra de Canaã, né? Antes deles entrarem, com mais 10 pessoas. Moisés mandou para lá 12 espias. E eles foram lá 40 dias olhando a terra, vendo tudo. Todos olharam, todos viram a mesma coisa, andaram no mesmo lugar, fizeram as mesmas coisas, chegaram de volta para Moisés e relataram para Moisés. 10, como nós já sabemos a história, 10 não quis, falou que não tinha jeito, que era impossível, mesmo sendo Deus prometido que a terra era deles. Como hoje eu e você, irmãos, nós temos a promessa de Deus nas nossas mãos, na nossa frente, não é? Que é a palavra de Deus, Deus prometendo para nós que vai entregar para nós as vitórias, vai ser conosco na hora das angústias, na hora das guerras, das batalhas. Deus promete para nós, e nós o que fazemos? Agimos como muitas vezes como os 10 espias, olhamos para a terra, vimos os problemas, as dificuldades, as coisas, nossa, não tem jeito porque não tem condições, e esquecemos da promessa de Deus. Quem é que prometeu? Não foi homem que prometeu, foi Deus que tinha prometido a eles, não é? Deus tinha prometido tirar eles do Egito, não tirou? Não era impossível sair do Egito? Era. Eles não tinham arma, não tinham nada, e Deus não foi lá e tirou eles com mão forte, poderosa? E aí? E eles, mesmo assim, não acreditaram na promessa. Mas Caleb, ele poderia duvidar, porque ele viu a mesma coisa dos outros. Ele viu os mesmos gigantes, ele viu as mesmas dificuldades, os mesmos problemas do que os outros. Mas Caleb, ele não duvidou. A fé de Caleb dirigiu os passos dele. Por isso a importância de você buscar a palavra de Deus, você adorar a Deus, buscar de Deus o máximo que você puder, para que a fé cresça no teu coração,
porque é essa fé que vai te dirigir nos caminhos aqui, irmão, nessa terra, irmão. Viu? É a fé que vai dirigir os teus caminhos na hora de você decidir, na hora de você escolher, porque Caleb teve a oportunidade, teve a opção de falar assim: nossa, é verdade, mas olha, está difícil mesmo, nós gigantes, nós não vai ter jeito não, Moisés, não é? Mas Caleb, ele escolheu falar assim: Moisés, nós podemos subir lá e nós vamos, sabe, a dificuldade de a gente ganhar lá vai ser como a dificuldade de comer um pedaço de pão. Você sabe qual é a dificuldade de comer um pedaço de pão? Eu não tenho dificuldade de comer um pedaço de pão. Você tem? Não tem. É assim que nós vamos vencer aqueles gigantes. Olha aí, porque Deus já entregou para nós esta terra. Então olha bem, abra a tua Bíblia lá no livro de Números, capítulo 14. Livro de Números, capítulo 14. Livro de Números, capítulo 14, versículo 24. Olha bem, irmãos, o que acontece quando as pessoas fazem as escolhas corretas, que escolhem obedecer a Deus, acreditar no Senhor? Olha o que acontece com as pessoas, o que Deus faz, irmãos, na vida destas pessoas. Deus quer fazer isso na tua vida hoje, Deus quer fazer isso na minha vida, mas depende de quem? De nós, irmão. Dependeu do Caleb, não é? Dependeu do Caleb, recebeu o que ele recebeu. Então, diz assim a palavra do Senhor, 14, 24. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, está vendo, irmão? Porque qual era o espírito que estava naqueles 10 espias? O espírito do que? Do medo, o espírito da incredulidade, não é? Então, aquele espírito não estava em Caleb, era outro espírito que estava em Caleb, irmão, tá? Porque a fé dele era maior do que aquilo que ele tinha visto lá, do que aqueles problemas. A fé dele estava na promessa de Deus para ele, né? Onde está a minha fé, irmão? A minha fé está no meu serviço, a minha fé está no meu braço, a minha fé está no meu carro, na minha casa, no meu patrão. A minha fé está onde? Onde está a tua fé? A minha fé tem que estar na promessa de Deus, irmão. A minha fé tem que estar na palavra de Deus, que esta é a promessa de Deus para nós, irmão. O erro nosso de 2021 talvez foi isso. A nossa fé, a nossa esperança está em outras coisas. Nós deixamos de colocar a nossa fé, a nossa confiança na palavra, na promessa de Deus, irmão. É por isso que muitas vezes a gente foi derrotado, não é? O soldado estava ferido lá, machucado, caído, derrotado, destruído, dentro do exército de Deus. Então, olha bem, nele outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Caleb, não foi só ele abençoado, a semente dele foi abençoada. Você ama o teu filho, irmão? Você ama o teu filho? Você vai amar o teu neto quando ele chegar? Você vai amar o teu bisneto quando ele chegar? Seu tataraneto e assim vai? Você ama a tua descendência ou não? Ou não? Ama? Claro. Então, faça hoje para a sua descendência receber para frente no futuro.
Você tem a oportunidade, irmãos, de fazer hoje o correto diante de Deus. Nós temos a oportunidade de obedecer a promessa, de acreditar na promessa do Senhor, de agir como Caleb, de fazer a vontade de Deus. Nós temos essa oportunidade, não só para você, irmão, não só para mim, mas pensando na minha geração do futuro. Porque quando Abraão andou ali naquelas terras, houve uma grande fome, não é? Uma grande fome. Deus foi com Abraão, livrou Abraão daquela grande fome naquela terra. Quando Isaac, que é o filho de Abraão já tinha ido, Isaac estava lá, aconteceu a mesma coisa, uma grande fome ali naquele lugar, né? E a Bíblia diz, irmão, que Isaac foi livre daquela fome por causa do pai dele, que foi Abraão. Pelo jeito que Abraão andou com Deus, Deus agiu na vida de Isaac. É assim Deus vai fazer na vida do teu filho, do meu filho, do teu neto, tataraneto, se eu operar, agir hoje do jeito que Caleb fez. Caleb escolheu, mesmo diante do que ele viu de dificuldade, isso para ele não importou, porque ele tinha a palavra de Deus com ele, ele tinha a promessa de Deus com ele, irmão. É isso que você precisa ter. Você precisa pegar a palavra e acreditar nela. É ela que vai te dar a vitória em 2022 e ainda nesse restinho em 2021, se você fizer como Caleb fez. Você viu o que Deus falou? O meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito. Irmão, quantas pessoas chegam perto de você com aquele espírito de derrota, com aquele espírito de desânimo, não é? Chega aquele ali, conversa com você, e você fica tão desanimado, você começa a desistir de muitas coisas. Não. Você tem um espírito diferente do deles, irmão. O espírito que está em nós é diferente do deles. Você não, mesmo sendo da igreja, quantos crentes, quantos irmãos têm um espírito que não é o espírito que estava em Caleb? Muitos, não é poucos não, irmão. Você acha que é só lá no mundo que o espírito que estava naqueles 10 espias lá, eles não estão muitos que estão nas igrejas, só lá naqueles que estão no mundo? Não, dentro das igrejas, infelizmente, porque o espírito estava no povo de Deus. Eram os 10 espias que foram lá, eles eram os principais das tribos deles, irmão. Viu? Quem foi para espiar a terra era o chefe das tribos de Israel, os príncipes das tribos de Israel. Ele não era de outro povo, era do povo de Deus. E o Espírito estava agindo lá, da incredulidade, estava agindo no meio daquele povo. Irmão, não deixa esse Espírito agir no teu coração. Não deixa esse espírito maligno agir na tua vida. Você precisa agir como Caleb. Eu preciso agir como Caleb. São muitas as dificuldades que nós passamos na terra. São muitos os problemas que são apresentados para mim, apresentados para você. E nós precisamos começar a ter as escolhas que Caleb fez, irmão. Irmão, na hora que for apresentado para você escolher, servir a Deus, escolher obedecer a palavra ou não, obedeça sempre a palavra, faça a escolha certa, creia na promessa. Deus nunca vai te deixar desamparado, nunca vai te deixar desamparado. Se você escolheu servir a Deus e uma porta fechou ali, por causa disso, Deus abre uma maior lá, tá? É assim que funciona. Se fechou a porta por você agradar a Deus, por você cumprir a palavra, aquela porta fechou, porque senão eu não vou fazer, então você vai ser excluído aqui. Fechou a porta, não fica triste, não foi um erro seu, não foi um desleixo seu que a porta fechou, não, foi por você honrar a Deus. Quando você honra a Deus, Deus
abre a outra porta maior ainda do que aquela que fechou para você, mas porque você honrou a Deus. Caleb honrou a Deus ali perante aquele povo, e Deus abriu uma porta grande para Caleb. Sabe o que ele fez? Recebeu a terra prometida, entrou lá, e os outros morreram tudo no deserto, só Caleb entrou. Esquecemos Josué, irmão, não estou falando de Josué, estou falando do Caleb. Foi os dois, Josué e Caleb que entrou, mas Josué que entrou, irmão. Caleb que entrou, não é? Caleb entrou, os outros morreram. Olha para você ver como que Deus honrou Caleb, porque Caleb honrou a Deus. Bom, você não é diferente de Caleb, eu não sou diferente de Caleb. Basta eu simplesmente agir como Caleb, ter a fé que moveu Caleb para fazer aquilo. Aí que entra a palavra de Deus, aí que entra você buscar de Deus, você obedecer a Deus, porque aquele que obedece é porque crê. Se eu não creio, eu não obedeço. Então, continuando, irmãos, tenta escorregando, né? Caleb, irmãos, eu e você também temos a opção a todo momento em nossas vidas de tomar atitude correta, deixando a confiança e a fé em Deus nos dirigir. Então, hoje quando você sair daqui, amanhã quando você for iniciar o seu dia de trabalho, ou talvez quando você estiver chegando na tua casa, não sei, ou talvez você vai fazer uma visita para um parente agora quando sair da igreja, não sei, mas você vai ter sempre a oportunidade de fazer uma escolha, né? Vai aparecer sempre situações para você poder fazer uma escolha. Escolha, irmãos, correto, irmão. Escolha honrar a Deus, não escolha honrar o homem, honre a Deus, porque é Ele que vai te levar você para a glória, é Ele que vai te entregar as vitórias, não é? É Deus que vai entregar para nós o bem desta terra, é Ele que vai cumprir a palavra nas nossas vidas, não é o homem, é Deus. Então eu vou honrar o meu Deus, eu não vou honrar o homem. Então olha bem, diz assim, olha bem, vamos continuar, Caleb, quando não deixou levar, não deixou se levar pelas dificuldades, aparências ou situações, e firmou na promessa de Deus, foi recompensado, e ele e a família dele foi compensado. Eu e você, quando obedecemos a Deus e confiamos nele, superamos os problemas, as ciladas do inimigo, cai por terra, e Deus manifesta o poder dele em nossas vidas. Veja o que foi reservado para Caleb pelo Senhor. Li um versículo aqui do que Deus reservou para Caleb. E o que ele reservou para Caleb, ele quer dar para mim, quer dar para você. O ano está chegando, irmão. 2022 está aí. Ou você não quer ser vitorioso em 2022? O que você recebeu em 2021, você não quer receber mais ainda? Eu quero, irmão. Eu quero mais do Senhor. Então busque mais, faça mais para Deus. Porque se eu quero mais, eu tenho que dar mais. Eu tenho que buscar mais. Então olha bem, versículo 30 e o 38, que eu reservei aqui, versículo 30, não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, o único que ia entrar na terra, o único que ia tomar posse das bênçãos. Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Versículo 38, mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida, receberam a terra
e receberam uma vida. Olha aí, irmão, todos ficaram sem a terra prometida e sem a vida, morreram no deserto, mas Caleb recebeu vida e recebeu a terra prometida. Caleb com 84 anos, irmão, mais ou menos 85, ele pegava a espada e lutava com o exército para conquistar a terra junto com os companheiros que ainda não tinha conquistado. 85 anos, e a Bíblia diz que ele pegava a espada e lutava como se tivesse 40. Irmão, olha aí, irmão, 85 anos lutando como se ele tivesse 40. Mas quem dava essa energia para Caleb, irmão? Deus, porque Caleb honrou a Deus e honrava a Deus todos os dias. Não foi só aquela vez. Caleb sempre honrou a Deus. Caleb não honrava a Deus um dia, outro dia, não, outro dia eu vou honrar o homem, não, um dia eu vou fazer a vontade do homem, não, outro dia eu vou honrar a Deus. Não, Caleb sempre honrou a Deus, irmão. E você vai ver o fim de Caleb. Olha, chega na sua casa, você procura aí, lê o restinho para você ver o fim do Caleb, quando ele morreu. O fim, para você ver, de Abraão, né, que a gente comentou no começo. Amém, irmão? Amém. Vou comentar de uma outra pessoa para a gente encerrar. Mais um que eu quero comentar aqui. De um homem também, servo de Deus, né? Um homem chamado Davi. Conhece Davi, irmão? Já viu falar de Davi? Davi foi outro que fez escolhas não muito corretas, não é? Davi foi outro. Abra a tua Bíblia lá em 2 Samuel capítulo 11. Vamos ver o que 2 Samuel capítulo 11 comenta sobre este homem. 2 Samuel capítulo 11. Então nós estamos trazendo aqui dois exemplos de escolhas, tá? Para a gente meditar e tirar as conclusões. Quem vai tirar a conclusão é você e eu. Deus está apresentando para você, apresentando para mim as duas opções que eu escolhi, porque tem mais, mas as duas opções que eu separei aqui, Deus está trazendo para nós essas duas opções para você olhar e tirar suas conclusões, tá? Então vamos lá. Outro homem que tinha a opção de escolher fazer o que era certo, porque conhecia a vontade, os mandamentos de Deus, foi Davi. Davi conhecia a vontade de Deus, conhecia os mandamentos de Deus. Davi tinha a opção de fazer o certo, não é? Você conhece a vontade do teu Deus, você não pode errar, irmão, por querer, não é? Tem que ser acidente o teu erro, o meu erro, não é? Davi sabia o que era para ser feito, como tinha que ser feito. Davi tinha sido ungido rei de Israel. Davi sabia o que era a vontade de Deus para ele. Então, ele tinha a oportunidade de escolher fazer o que era certo, tá? Então, olha bem, conhecia a vontade e os mandamentos de Deus, foi Davi. Ele tinha sido levantado como rei. Deus honrou, elevando-o de pastor a rei. Olha aí, Deus colocou Davi de pastor de ovelhas, ninguém conhecia Davi, colocou ele como rei de Israel. Olha o que Deus fez, que honra que Deus deu para Davi, né? Então, olha bem, isso Deus fez ele, isso Deus fez